Olá, alunos! Vamos para mais uma aula. A gente está no capítulo 3, certo? Do livro 2. E hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. A gente vai ver o que motivou, né, a proclamação da independência. Antes de começarmos a falar do processo em si de independência, a gente vai colocar aqui alguns pontos, alguns fatores que contribuíram para que esse processo de independência acontecesse. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: em 1808, né, com a vinda da família real, coloquei uma imagem aí para vocês, né, é o momento em que a família real sai de Portugal e vem para o Brasil. E existia um motivo, eles não vieram a passeio, eles não vieram porque eles queriam passar uma temporada aqui por livre e espontânea vontade. Para a gente entender esse processo, a gente tem que lembrar que durante a era napoleônica, né, 1799, aí vai até 1815, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo, né? Os antecessores até que chegasse ao ponto da família real vir para o Brasil. Então, vamos lá, né? Então, a gente pode falar, professora, que o processo de independência começa com a vida da família real? Sim, pode falar, tá certo? Então, a gente, ali, né, a vinda da família real é o princípio de tudo que vai acontecer no decorrer da história aqui no Brasil. Sendo que o motivo da vinda da família real para cá está ligada a Napoleão Bonaparte. Como assim? O que tem a ver? Gente, vocês sabem muito bem, quando a gente estudou lá atrás, que existia ali um conflito entre França e Inglaterra. E como existia esse conflito entre França e Inglaterra, querendo ou não, acabava respingando aqui no Brasil. Mas o que é que tem a ver? Brasil, Inglaterra, França? Lembre-se que Portugal era a metrópole, certo? Brasil era a colônia. E existia ali um pacto colonial. E Portugal, por sua vez, possuía interesses econômicos com a Inglaterra. Lembram que eu falei para vocês na aula anterior que Portugal, pelo fato de querer manter ali, né, segura as suas colônias, ela acaba ali se aliando à Inglaterra e existe então uma troca de favores. Era a única maneira de Portugal se manter onde estava. Que eu expliquei para vocês que Portugal é um país pequeno, mais ou menos do tamanho de Pernambuco, e é aquela história: se eu não posso vencer o meu inimigo, eu vou me aliar. Então foi o que aconteceu. Isso aí eu expliquei no vídeo anterior, tá certo? Continuando, então, como a Inglaterra possuía ali interesses econômicos com o Brasil, e por sua vez Portugal possuía, né, interesses econômicos com a Inglaterra, então lembram do que Napoleão Bonaparte fez? Lembra do expansionismo napoleônico, que ele estava conquistando várias terras europeias, sendo que quando esbarrou diretamente com a Inglaterra, a França teve ali uma dificuldade. Então foi no momento que foi instituído o chamado bloqueio continental. Lembram? Vou colocar um mapa aqui para vocês, para refrescar a memória. Bom, essa aqui tem uma ilustração que eu mostrei para vocês, e aqui está um mapa do bloqueio continental, certo? Que nada mais era que uma proibição, né, da parte de Napoleão Bonaparte. Olha, rimou. Então, que decretava ali, né, e impedir o acesso aos países que estivessem ali submetidos ao domínio francês, ou seja, qualquer país que tivesse sob domínio francês não podia negociar com o Reino Unido. E também se inclui a Irlanda também, tá certo? Então, proibir aí, né, qualquer comercialização com esses dois, né, países. Então, vejam só. Quando Dom João vem para cá, tentando ali se proteger, né, de Napoleão, a gente pode dizer o seguinte, que na verdade, né, Dom João, ele
assume o posto que seria de sua mãe, mas pelo fato de Dona Maria I, ela não possuir uma sanidade mental, digamos assim, né? Ela tinha problemas mentais, ela não poderia governar. Então, ele acabou sendo ali um príncipe regente, tá certo? Então, em 1818, com a morte da mãe de Dom João, então, nesse momento foi que ele foi coroado, tá certo? Então, ele recebeu o título de Dom João VI, só depois da morte de Dona Maria I, tá certo? Aí, vocês sabem que ele foi casado, né, com Carlota Joaquina, que era considerada a espalhafatosa, mas isso não vem ao caso, vamos seguir adiante. Então, vejam só, vamos falar em si da chegada da corte ao Brasil. Então, no século XVIII, estabeleceram ali no mundo vários conflitos políticos importantes e econômicos, né? Isso envolvendo Inglaterra e França. Então, de um lado, a França dominava um continente europeu e do outro, a Inglaterra, com sua enorme esquadra naval e tudo mais, dominando mares, comércios, enfim. Então, entre eles haviam outros estados europeus que sentiam os reflexos dessa instabilidade. Então, foi nesse momento que o decreto, né, do bloqueio continental só intensificou ainda mais, né, que foi instituído lá, que eu falei lá no começo, por Napoleão Bonaparte. Então, o que é que acontece aqui? Ressaltando, né, só relembrando que Portugal era um parceiro econômico da Inglaterra. Então, para Portugal ficou complicado aderir ao bloqueio continental e expor as colônias, principalmente da América, né, que favorecia muito, né, economicamente o país. Então, seguindo em diante, então, o que é que acontece? Dada aí a saída de Dom João, né, e uma tropa. E foram mais ou menos 15 mil nobres portugueses que vieram junto com Dom João. Então, a princípio, eles pararam ali em Salvador, certo? E depois, só depois, foi que eles foram transferidos para o Rio de Janeiro, que por sua vez, gente, Rio de Janeiro ficou sendo ali como uma capital por um bom tempo, né? Uma capital do Brasil por um bom tempo, que foi ali onde se estabeleceu a família real. Então, vamos lá. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês o percurso dessa viagem, né, da família real. Então, vejam só, começou complicado por aí, porque foram 15 mil pessoas, como eu falei para vocês, dentre eles eu tinha ali nobres, pessoas que faziam parte do clero, militares, certo? Que acompanharam ali Dom João. Então, sendo que esse povo todo estava dentro do navio, que na verdade esse navio não tinha lugar para todo mundo, né? Então, muitos não conseguiram um lugar nos navios e se jogavam ao mar, enquanto a população enfurecida jogava pedras e gritava palavras de ofensa à família real e outros membros da corte. Então, nos navios, além das pessoas, havia também muitos objetos, como, por exemplo, joias, porcelanas, mapas, arquivos, enfim. Sendo que uma tempestade separou, né, as naus, né, as embarcações. Então, no dia 22 de janeiro de 1808, a nau que conduzia a família real atracou no porto da cidade de Salvador, que, na verdade, era a antiga, como eu falei para vocês, né, como eles chegaram ali, ela passou a ser a capital da colônia, mas depois a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, depois de quase 3 meses ao mar, enfrentando todos esses problemas, né, inclusive a insatisfação, né, das pessoas, e ainda teve um probleminha pequeno, mas que deu muito trabalho, que foi uma infestação de piolhos. Então, pela primeira vez, dentro de todos esses perrengues, a família real pisava no solo brasileiro. Ok?
Aí a gente também tem, né, uma questão importante que foi a abertura dos portos às nações amigas. Vou explicar isso para vocês, eu vou deixar uma imagem também para que vocês entendam melhor enquanto escutam a narração. Bom, ainda em Salvador, no dia 28 de janeiro de 1808, Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. Essa medida resultou nas negociações com a Inglaterra, uma vez que o bloqueio continental e a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas impediam a comercialização direta entre ingleses e a metrópole portuguesa. Bom, então vamos lá. O que foi que aconteceu? Para completar o acordo realizado com a Inglaterra, que havia, né, escoltado a família real na travessia ali do Oceano Atlântico, então Dom João assinou um tratado de comércio e navegação. O que era isso? O que é que isso estabelecia? Então, estabelecia ali tarifas privilegiadas às mercadorias inglesas. Então, esse decreto ele colaborou para que essas mercadorias entrassem ali com mais facilidade dentro da colônia, que no caso era quem? Brasil. Bom, o povo brasileiro, gente, não entendia muito bem, falando povo, né? Não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eles sabiam que tinha chegado ali o rei, certo? Mas essas questões comerciais, o povo em si não tinha conhecimento. Então a gente começou a se encher de mercadorias vindas da Inglaterra, que muitas vezes não tinha serventia para a população trabalhadora aqui no Brasil, para poder favorecer, assim, pagar os favores que Portugal tinha com a Inglaterra. Certo? Tanto é que quando chega o processo de independência, as pessoas não sabem do que se trata esse processo de independência. Eles ficam falando que acham que é uma mercadoria inglesa, para vocês terem uma noção. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo adiante, então, somente em março do mesmo ano, no caso de 1808, foi que a família seguiu para o Rio de Janeiro, que ali passou a sede administrativa da colônia. Então lá eles permaneceram na cidade e perceberam que a cidade não tinha estrutura habitacional, né, para comportar tantos moradores. Então isso fez com que Dom João decretasse as ordens do príncipe regente. Então o que é que aconteceu ali? Já que as ordens do príncipe regente era de expulsar as pessoas de suas casas, principalmente as mais nobres, para que a corte pudesse estabelecer na residência, isso eu acho que foi bem animador para as pessoas, né? Só que não. Então vamos lá. Porque pense bem, imagine você que está na sua residência, porque foram tirados aqueles moradores que estavam nas melhores residências, só ressaltando isso aí, tá certo? Então, eles tiveram que sair das suas casas para poder ceder para a corte, tá bom? Só falando, né, por cima. Então, porque daí a gente já imagina os transtornos, né? A gente fala, mas só imaginando, entrando dentro da história que a gente vai ver os transtornos. Seguinte, então com a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, a cidade passou por várias transformações. Eu estou falando com relação à estrutura, às áreas públicas, né? Então, foram ali construídas várias vias públicas para facilitar a circulação do comércio. E as casas ganharam uma decoração estilo europeu. Então, é nesse momento da história, gente, que o Brasil passa a ser uma cópia europeia. Então, as pessoas se vestiam como europeus, mesmo o clima daqui sendo totalmente diferente do europeu, mas era uma cópia, certo? Uma cópia europeia. Então, quando a estrutura social foi mudando, as pessoas ali gradativamente foram adquirindo o comportamento da sociedade europeia. Então, os costumes, mesmo daquelas pessoas que nunca tinham ido para a Europa, os costumes começaram a serem implantados,
tá certo? Então, dentre outras coisas, Dom João também fez algumas modificações na área das artes, né? E criou ali o Banco do Brasil, Casa da Moeda, e museu, no caso o Museu Nacional, Academia de Belas Artes e tudo mais, que eu vou explicar mais na frente. Eu vou mostrar aqui. Bom, pessoal, só antes de eu falar das transformações sociais, deixa eu só colocar aqui essa imagem para vocês, que está explicando sobre a abertura dos portos. Eu falei alguns segundos atrás, mas aqui tem a parte escrita do que eu acabei de explicar. E também essa outra imagem aqui que vocês estão vendo, fala como funcionava o Pacto Colonial. Bom, isso aí vocês já viram várias vezes que eu já expliquei como é que é o sistema, né, do Pacto Colonial. Então, a gente tem ali a metrópole, a gente tem a colônia, que a colônia ela vai abastecer a metrópole, tá certo? E dessa maneira a gente tem aí uma economia de prática mercantil, que é no caso a extração também de metais preciosos, tá bom? Então, vejam aí algumas mudanças econômicas que aconteceram durante esse período da história. Vamos só analisar. Como eu falei para vocês, ao chegar aqui e perceber que o Brasil não tinha uma estrutura tão organizada, então algumas coisas foram se modificando. Eu disse para vocês que foram criados aí, né, a Casa da Moeda, Museu, Academia de Belas Artes e tudo mais. Foi criado também o primeiro jornal do Brasil, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, certo? Então, o Jardim Botânico, dentre outros, né? Então, assim, com a saída, né, da família real, Portugal ali começou a sofrer, começou a sofrer ali com uma crise. Então, quando a família real ela sai da metrópole, no caso Portugal, começa ali a ter complicações dentro do país, né, de Portugal. Aí o que foi que aconteceu? O Dom João não podia retornar ao reino, sendo que o Congresso estava exigindo que o monarca voltasse para Portugal. Porém, isso não era no momento favorável para Dom João, até porque ele estava com medo da questão que existia entre França e Inglaterra. Então, vejam o que aconteceu. Então, para evitar transtornos políticos internacionais, em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve. O que significa isso? Ela oficialmente deixava de ser uma colônia. E em 1816, após a morte de Dona Maria I, da rainha, então o príncipe regente foi coroado, como eu falei para vocês, como rei Dom João VI. E a partir daí começam várias modificações no ambiente colonial. Sendo que chegou um momento que foi inevitável a volta de Dom João. Então, Dom João teve que voltar a Portugal em 1821, como consequência de uma direta revolução, chamada Revolução do Porto, de 1820. E na convocação das cortes, que exigiram ali, né, idealizaram o retorno da família real para o seu país de origem, porque eles entendiam que, como um conjunto de órgãos públicos eram responsabilidades da questão do administrador do Estado, ele oficialmente teria que estar dentro do Estado e não sendo rei em uma colônia, que até então, né, ela recebe essa categoria a colônia recebe a categoria de não mais colônia, né, depois de passar para Reino Unido, a Portugal, mas de toda forma não era o país de origem de Dom João, certo? Então ele foi forçado aí a voltar para Portugal, sendo que com essa volta a Portugal,
né, por conta da Revolução do Porto, ele acabou deixando o seu filho Dom Pedro aqui na colônia. Ele foi para Portugal, mas deixou aqui Dom Pedro, né? Então, a partir daí começa o processo aí de independência. Mas antes desse processo de independência acontecer, né, podemos dizer que o Brasil ali, né, tinha uma circulação bastante favorável com relação aos produtos coloniais. Dentro da Inglaterra, eu estou falando, dentro da Europa, perdão. Porque os produtos aqui eram muito bem aceitos na Europa e tinham um valor comercial altíssimo. Então, esse processo de independência, ele teve início ali na segunda metade do século XVIII. Então, como eu falei, nessa diversificação comercial, favoreceu ali o desenvolvimento interno da colônia. E a transferência, né, da família real para cá, né, a divulgação também de ideias iluministas, e que também entra nesse processo de independência, afinal, entra praticamente em todas as revoluções, né, que se fala de processo de independência. A gente viu ali iluminismo presente no independência dos Estados Unidos, dos países da América do Sul, né, América Espanhola, né, que foram colonizados pelos espanhóis e tudo mais. Sendo que é o seguinte, vamos ver as causas do processo de independência. Primeiro ponto, não eram só as revoluções populares, ou seja, o povo, que influenciou isso aí. Na verdade, a participação no processo de independência do povo, assim, a participação do povo nesse processo de independência foi mínima. O que vai pesar aí é a grande vontade por parte da elite brasileira em conquistar a autonomia política e também resgate do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos exercidos ali pela coroa portuguesa, que existia ali no Brasil, né? Quem decidia esses impostos era Portugal, então eles queriam ter essa autonomia e também a tentativa de que a coroa portuguesa ela fosse ali recolonizar o Brasil. Então, tinha essas principais questões que levaram ali a independência do Brasil a acontecer. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o dia do fico. Então, o que foi esse dia do fico? Então, quando Dom João VI, né, ele já estava prevendo que o Brasil não aceitaria, né, a questão de voltar à condição de ser colônia, ou seja, a recolonização, ele exigiu que o filho, né, voltasse imediatamente para Portugal. Então, existiam mensageiros que deixavam o Portugal bem informada com relação ao que acontecia na colônia. E então, de qualquer maneira, Dom João já estava prevendo que isso não ia ser possível. Então, havia uma pressão muito grande ali. Então, foi o que Dom Pedro fez. Ele poderia ter obedecido o pai e ter ido para Portugal, sendo que ele não fez isso. Então, Dom Pedro não aceitou as determinações do pai e no dia 9 de janeiro de 1822, ele negou ao chamado e disse que ficaria no Brasil. A partir desse momento, foram tomadas algumas medidas antes da independência acontecer. Então, houve ali uma organização da Marinha de Guerra, então convocou ali uma Assembleia Constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação de Dom Pedro. E também ele visitou ali São Paulo e Minas Gerais para acalmar os ânimos, principalmente entre a população, né, que estavam exaltadas em várias regiões. Então vamos lá, a questão da proclamação da independência.
Antes que a independência acontecesse, vocês devem saber que vários estados do Brasil estavam em revolução, ou seja, tava acontecendo ali revoluções. Inclusive, teve ali a Revolução Pernambucana, que eu vou colocar como atividade para vocês responderem aí uma atividade, que a Revolução Pernambucana aconteceu aí em 1817. Aí vocês vão fazer uma pesquisazinha para complementar isso aí, certo? Que a gente ainda tem ainda a conclusão da proclamação aqui da independência e para não ficar muito cansativo, tá certo? Mas vamos lá, vamos de fato a proclamação da independência. Então, a decisão de Dom João VI de retornar para Portugal e deixar o seu filho governando o Brasil ocasionou assim uma pressão com relação às cortes portuguesas, como eu falei para vocês. Então, quando ele tem ali, né, contraria o pai e decide ficar, em contrapartida, né, o Partido Brasileiro, que era liderado por José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo, começou uma manobra política para tentar convencer Dom Pedro a permanecer no Brasil, ou seja, para intensificar, né, essa permanência dele aqui, né, que eu falei para vocês. Então teve o dia do fico. Como foi esse dia do fico, né? Ficou conhecido, né, como eu falei para vocês, dia 9 de janeiro de 1822, que teve ali a importância, né, fundamental para decidir o que seria agora, né, do Brasil, né, e a permanência de Dom Pedro. Então, o que acontece? Então, ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa, né, que exigiu o seu retorno. Porém, a carta da coroa portuguesa exigia o seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, Dom Pedro deu um famoso grito. E esse grito foi chamado Grito do Ipiranga. Então foi às margens ali do rio Ipiranga onde ele dá esse famoso grito Independência ou Morte. Então, como estava clara, né, a insatisfação do povo com relação a recolonizar o Brasil, então foi dado aí, né, o grito, né, que se seja para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E então ele declara ali, no dia 7 de setembro, às margens do Ipiranga, né, dia 7 de setembro de 1822, ele declara ali a independência do Brasil. Aí aqui a gente tem as modificações que foram feitas. Se passa a ser aí um país, ele teria que ter uma bandeira. Então aí eu vou mostrar para vocês o modelo da primeira bandeira. Lembrando que essa imagem da proclamação da independência, tá certo? Ela foi feita por um pintor chamado Pedro Américo, que por sinal era amigo de Dom Pedro, e que ilustrou, mas que na verdade a imagem ela foi criada. Não tinha esse perfil que está nessa imagem aí, certo? Então não tinha nada a ver, não tinha esses cavalos, não tinha essa vestimenta, mas aí como eles teriam que dar uma cara para o processo de independência, então Pedro Américo acabou pintando, fazendo aí essa arte para que a gente ficasse com essa imagem do dia do processo de independência. Agora vocês estão vendo aí a primeira bandeira no Brasil. Pronto, aí ó, tá vendo a bandeira? A gente tem aí um modelo, né, semelhante ao que a gente conhece hoje, porém a gente tem um brasão português aí representado bem no centro da bandeira. Bom, aqui nós temos, né, uma imagem, uma ilustração do momento em que Dom Pedro é coroado. E agora a gente vai ver como ficou o Brasil, né, pós-independência.
Como eu falei para vocês, o povo não entendia muito o que estava acontecendo, não. Eles achavam que era mais um produto inglês. Essa palavra independência para eles era desconhecida. Então, Portugal reconheceu a independência, né, do Brasil, exigindo uma indenização de 2 milhões de libras, certo? E também algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram ali várias revoltas comandadas por portugueses contrárias à independência do Brasil. Essas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais. Bom, pessoal, então, por fim, Dom Pedro escolheu romper ali com Portugal, né? Como vocês viram, e proclamar a independência. E eu vou ficando por aqui. Vocês, se tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.